Muito obrigado. Senhores, senhor Pedro Simon, senador Pedro Simon, senador Paulo Paim, senador Magno Malta, Cristóvão Buarque, Rodrigo Hollenberg. Este momento em que aqueles que querem se manifestar, aqueles que se manifestaram democraticamente, estes devem ser ressaltados e valorizados. Agora, aqueles que atiram pedras, aqueles que ateiam fogo, aqueles que invadem patrimônio público ou privado, aqueles que ofendem a integridade física, aqueles que maculam, aqueles que tacam fogo em tendas e não permitem que os bombeiros possam fazer o atendimento, como aqui em Brasília, estes devem ser responsabilizados. Estes devem ser responsabilizados conforme determina a lei. É clara a nossa posição sobre isso. Sim, é conforme importante determina isso. a lei. Senador Pedro, nós todos sabemos que o Estado, esta sociedade política que nós conhecemos, ela é organizada, que o Estado, ele nasce para que aquele mais forte fisicamente não possa impor a sua força, para que aquele mais forte economicamente não possa impor o seu poderio. Para isso, nasce o Estado. O Estado tem objetivos, alguns determinam como a construção do bem comum, senador Cristóvão. E este bem comum está traçado na nossa Constituição, no artigo 3º, e ali está estabelecido: fazer com que a nossa sociedade seja mais justa, mais livre e mais solidária. Não existe sociedade justa, não existe sociedade justa com baderna. Não existe sociedade livre no instante em que aqueles que querem se manifestar democraticamente são impedidos de fazê-lo. Este momento é um momento de reflexão, um momento de nós nos questionarmos em que Estado vivemos. Qual é o Estado que queremos? Qual é o Estado que a Constituição determinou em 1988? Quais são os limites deste Estado? Os limites estão gravados na Constituição. E estes limites, senador Pedro, revelam que o cidadão pode se manifestar, está lá no artigo 5º, pode se manifestar democraticamente, pode sair às ruas, pode fazer gritos de ordem, pode pintar a cara, pintar o rosto, expor bandeiras. O Estado permite, através da Constituição, que ele possa fazer isso. Mas a Constituição não permite que ele possa ofender a própria Constituição. O Estado, que é limitado pela Constituição, não permite que o cidadão ateie fogo. Uma jovem morreu no estado de São Paulo. 3 outros estão aqui em Brasília em situação grave no hospital, segundo o senador Rodrigo Hollenberg. Em Cuiabá, senador Pedro Simon, 40 mil pessoas foram às ruas. Saíram da Praça Alencastro, desceram a Getúlio Vargas, entraram na Prainha, depois subiram a Avenida do CPA. Foram até a Assembleia Legislativa do Estado. Ali, jogaram pedras. Isso não está correto. Isso não está correto. Nós precisamos de limites. E os limites estão gravados na Constituição. Agora, a presidente da República, ela precisa se manifestar. O ministro da Justiça precisa se manifestar. Aliás, os 2 ministérios que são diferentes aqui na esplanada são diferentes porque são os primeiros, foram os primeiros, o Palácio do Itamaraty e o Palácio da Justiça. Existe uma razão para isso. São ministérios históricos, por isso eles são diferentes, por isso eles não são iguais aos demais ministérios. Eles não podem quedar-se silentes. Amanhã está muito longe. Amanhã está muito longe. A presidente deve se manifestar. Nós todos torcemos para que Sua Excelência, a Presidente da República, possa se manifestar e a sociedade brasileira possa ouvi-la. Ouvi-la com tranquilidade, ouvi-la com respeito, dar a ela a oportunidade de falar, dar a ela a oportunidade de ser ouvida. Nós todos... Que ela, no meio dessa crise, aceite essa crise, olhando para frente,
tomar as decisões dela pensando nela e no Brasil. E não tenta sair dessa crise reunindo os comandos partidários e, através de distribuição de cargos ou favores, querer achar que ela sai dessa crise. Ela pode sair engrandecida dessa crise. Ela pode sair com um respeito grande dessa crise se ela tiver coragem de tomar atitude. Ela pode sair triste e, eu diria, apagada se ela fazer uma reunião que nem foi a de ontem em São Paulo. A grande decisão, o presidente do PT mandou os homens do PT irem de cabeça vermelha e fazer um enfrentamento. A notícia que citei é que muitas pessoas de camisa vermelha tiraram a camisa vermelha dele e atearam fogo nas camisas vermelhas. A responsabilidade da presidente é dela. Talvez nunca, desde que ela começou a vida pública, ela nunca teve um momento tão importante, tão sério, tão significativo na vida dela como ela vai ter amanhã às 9 horas. Porque amanhã às 9 horas ela pode começar a trajetória onde nós todos vamos estar do lado dela e torcendo junto. Ou ela pode se unir a uma minoria para conseguir o é dando que se recebe, e eu não sei como vai terminar. Senador, só para dar uma informação, senador Pedro, senador Táxi, eu acabo de receber uma informação aqui que a catedral foi completamente apedrejada. Completamente. A catedral de Brasília, completamente apedrejada. Sim. Senadores, nós temos que saudar os homens de bem, as mulheres de bem, aqueles que se manifestam conforme diz a Constituição. Nós temos que reverenciar aqueles que cumprem a Constituição e obedecem às suas limitações. Agora, nós temos que repudiar aqueles que violam a lei que fundamenta o Estado. Nós temos, senador Magno Malta, presidente desta sessão, nós temos que cobrar responsabilidades daqueles que badernam movimentos históricos como este. Estes são os radicais. E não tem que fazer mérito, Estes são criminosos e precisam ser responsabilizados. Estes precisam receber as penas da lei. Concedo uma parte a Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque. Senador Pedro Táxi, dois pontos. Primeiro, esse de que tem que responsabilizar os que fazem tudo isso, sem dúvida alguma. Mas precisamos pensar o que é que os levou a fazer isso, para evitar que daqui a mais alguns meses tenhamos que reprimir mais um, mais outro. Nada de tolerar. Cometeram um crime, tem que punir. Mas vamos pensar por que um grupo de pessoas foi levado a cometer um crime de destruir prédios públicos. Porque quando é 1, 2, 3, 1 é patológico, é um doente. 2, 3 já são criminosos, mas 500 tem alguma coisa esquisita. Quando 500 pessoas se unem para fazer destruição de prédios públicos, alguma coisa esquisita está acontecendo na sociedade inteira. Tem que prendê-los, os 500, mas tem que a sociedade fazer uma reflexão. Onde é que nós erramos? E aí que eu quero ir ao que disse o senador Pedro Simões, da presidenta. Primeiro, é preciso dizer que, felizmente, ela vai reunir. Mas eu, sinceramente, me pergunto, por que amanhã às 9 horas? 9 horas é dia que trabalha, é o dia comum de trabalho. Aliás, aqui, porque os trabalhadores comuns começam às 8, alguns às 7 da manhã. Ela marcou para as 9. Devia ter sido hoje. 9 horas. Mostra como se tudo tivesse normal. Mais uma reunião do seu gabinete. Mas tudo bem. O que me preocupa, senador Pedro Simões, é o que ela vai dizer amanhã. Se ela não assumir de saída, primeiras palavras, eu errei. Estou aqui para reconhecer diante da opinião pública brasileira que cometi erros. Se ela não disser isso, já começou pequena. O senhor disse que ela vai sair grande. E aí começar a listar os erros. Ela tem que dizer, eu errei, eu me isolei. Eu fui arrogante, eu não ouvi. Tem que dizer isso.
senão ela não está dando a grandeza para o seu discurso. Ela tem que chegar... O microfone, por favor. A decisão estúpida de mandar o pessoal do PT botar a camisa vermelha e ir para a rua em São Paulo e enfrentar foi feita pelo presidente do PT. Mas foi feita pelo presidente do PT depois de se reunir com a presidente Dilma e com o presidente Lula. Esse aspecto é importante. Depois de uma reunião de não sei quanto tempo fechado no hotel, ele saiu e deu essa determinação. Ele não falou com a presidente? A presidente concordou? Daí, você tem razão. Ela deve desculpas à nação. Desculpas, reconhecendo o erro. E eu vou repetir os erros. Eu me isolei, tem que dizer isso. Eu não aceitei as críticas que seriam construtivas para o meu governo. Ignorei as críticas, como muitas feitas aqui dentro, que simplesmente esnobou. Como a própria falta de apoio à sua candidatura, por exemplo, que teria dado um clima completamente diferente a essa casa. Ela tem que reconhecer que errou ao fazer arranjos políticos que colocou nos cargos da República pessoas despreparadas, que ali foram só porque faziam parte de tal ou tal partido, ou pior ainda, era indicado por tal ou tal político, para poder muitas vezes ganhar voto aqui. Ela não podia ter feito isso. Ela tem que reconhecer. E se ela reconhecer isso, ela tem que fazer algo mais. Ela tem que dizer, vou fazer uma reforma ministerial. Vou fazer uma reforma ministerial para termos, no meu governo, pessoas baseadas no compromisso e na competência, e não no partido. Pessoas ideológicas, preparadas, e não pessoas indicadas. Se ela não fizer isso, o discurso vai ser pequeno. Eu creio que ainda é tempo dela fazer isso, como outros chefes de Estado, em outros países, em momentos parecidos fizeram, e saíram, como disse Pedro Simão, engrandecidos. Se não fizer isso, vai sair ainda menor. Se vier com o discurso de que isso é pura baderna, se vier com o discurso de que isso é manipulação da oposição, como disseram naquele caso das Bolsa Família, sim. Se vier dizer isso, meu Deus, como é que vai ser o dia seguinte, nós todos perdendo ainda mais a confiança no seu governo. Eu espero que ela tenha lucidez e uma coisa mais, sabe o que é? Modéstia. Porque só lucidez não basta quando vem acompanhada da arrogância. Pior é a arrogância sem lucidez, que é a característica dos loucos. Os loucos bons, não os loucos, como disse o senador Magno, pela coragem que o senhor teve de enfrentar tantos bandidos. A lucidez com arrogância não é boa. Eu espero que ela tenha lucidez e tenha modéstia também. E o Brasil inteiro espera isso. Muito obrigado, senador Cristóvão. Parece que alguns ainda estão no baile da Ilha Fiscal. Ali, dançando ao som daquela música, com aquela esquadra que nós conhecemos, aquela armada que ali chegou, e nada vem, nada ouvem, não sabem de nada, parece que nada sabem. Parece que nada sabem. Pensa o senador Cristóvão, senador Paulo Paim, senador Pedro Simão. Nós temos que fazer uma indagação. Penso que o principal ponto que une estes manifestantes que aí fora estão, o principal ponto, apesar das várias demandas, das várias queixas, seja o fenômeno da corrupção. Este ponto é o que une estas pessoas. E nós, senador Rodrigo, já lhe concedo a parte, há muito estamos aqui debatendo a questão da corrupção. E muitos sempre dizendo, as últimas vestais, eu me recordo disso, udenistas, lacerdistas, moralistas. O senhor se recorda, senador Pedro? E hoje a porta está arrombada e agora querem colocar a tranca ou tramela, como se diz no estado de Mato Grosso. Para minha honra, concedo uma parte a sua excelência, o senador Rodrigo Hollenberg. Senador Pedro Taques,
Eu cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento, cumprimento os senadores que estão até este momento aqui promovendo esse debate. O Senado precisa fazer mais isso, se aprofundar nos temas de relevância nacional, mas eu não posso deixar de comentar essas últimas notícias, de que, nesse momento, vândalos, e aí são vândalos mesmo, estariam atirando pedras sobre a catedral. E eu quero registrar, eu tenho acompanhado aqui esses debates aqui pelo Facebook, e é muito clara a manifestação da juventude que trouxe essa energia positiva para as ruas, essa energia de mudança, repelindo a violência. Até alguns jovens dizendo que se mantiver essas manifestações de violência, de depredação do patrimônio público, eles não participarão mais das manifestações. Os inocentes pagarão pelos pecadores. E nós temos que, com a nossa responsabilidade aqui, de saber separar a energia extremamente positiva que está nas ruas, que veio às ruas de todo o Brasil, articuladas pelas redes sociais, de forma espontânea, com uma agenda política, de combate à corrupção, de rejeição à PEC 37, a favor do voto aberto, a favor de transformar a corrupção como crime hediondo, a favor de educação de qualidade, de mobilidade urbana, de segurança pública de qualidade, enfim, de infraestrutura urbana. Essa é a energia positiva, essa é a agenda positiva, essa é a agenda da juventude, e essa é a agenda que dialoga com a nova política, com a política de transformação do país, com a política que cobra de nós todos, políticos, representantes do Poder Legislativo, do Executivo e do Judiciário, uma nova postura, uma nova, mais moderna, de radicalização da democracia, de construção de um novo país. Essa é a nova política. A outra, a depredação, eu não consigo imaginar que jovens que trazem essa nova agenda, essa energia positiva para as ruas de todo o Brasil, seriam capazes, como disse o senador Pedro Simão aqui, de invadir o Itamaraty, um dos símbolos da nossa capital, ou de apedrejar a Catedral de Brasília. Não. Essas pessoas, essas que eu separo completamente dos manifestantes que estão trazendo a agenda política, esses dialogam com a velha política, incapaz de dialogar, incapaz de trazer uma agenda positiva, uma agenda de aprofundamento da democracia, porque essas manifestações não servem em nada, em absolutamente nada, ao aprofundamento da democracia. Pelo contrário, pode até contribuir para regredir em conquistas que a sociedade brasileira teve, e que esta juventude que está indo às ruas está dizendo que, sem abrir mão do que nós conquistamos, elas são insuficientes, querem muito mais, querem um aprofundamento da democracia. Porque é essa avaliação que eu faço. É importante registrar que há 30 anos éramos jovens, e os jovens de 30 anos atrás estavam lutando contra a ditadura e para a construção da democracia, que produziu a Constituição de 1988, que conquistou as eleições diretas, que elegemos um presidente e que o país avançou, seja pela estabilidade conquistada, seja pelos programas sociais que reduziram a pobreza. Mas hoje, essa juventude que quer uma nova política, ela está dizendo que isso foi insuficiente. Não abre mão disso. Não abre mão da democracia como um valor importante e fundamental, mas quer aprofundá-la,
quer aprofundá-la, quer acabar com a corrupção, porque sabe que a corrupção desvia os recursos da melhoria da saúde, da melhoria da mobilidade urbana, da melhoria da segurança, da melhoria da educação. A corrupção, ela drena os recursos para isso. Então, ela radicaliza a democracia, quando ela pede transparência, quando ela pede voto aberto, quando ela não quer reduzir os poderes de investigação que combatem a corrupção. Agora, nós aqui temos que ter a coragem de dizer que nós temos que diferenciar, é responsabilidade nossa diferenciar este movimento, essa energia maravilhosa, essa energia positiva que cobra de nós o novo posicionamento, a nova agenda daquela da depredação. A depredação é a velha política, é reacionária, é até fascista. Aqueles que invadem com o objetivo de queimar, de depredar, atirar pedras sobre a Catedral de Brasília, outro patrimônio da cidade. Não. E tenho convicção absoluta. A população do Distrito Federal, que está totalmente do lado dessas manifestações. Quem não está nas ruas com os manifestantes, está solidário aos manifestantes e está solidária à agenda que essa juventude transformadora está trazendo para as ruas. Essa moralidade, a agenda da moralidade na coisa pública, a agenda da transparência, a agenda da melhoria da qualidade dos serviços públicos. E é essa energia que nós temos que colher, a energia benfazeja da transformação dessa juventude. Muito obrigado, senador Pedro Taques. Muito obrigado, senador Rodrigo. A primeira vez que eu entrei na Catedral de Brasília, você entra, parece que você entra num escuro, num umbral, num purgatório. E aí você sai desta primeira parte da catedral e entra em algo muito claro. Com anjos barrocos pendurados, é o paraíso. Nós temos que diferenciar aqueles que estão no paraíso daqueles que estão no purgatório. A catedral representa isso. Nós temos que separar aqueles que badernam das manifestações que são lícitas, são constitucionais. Os baderneiros, a eles, a lei. E a responsabilidade do que está, cada um assuma a sua responsabilidade. O senador Rodrigo fez referência à corrupção. Senador Pedro Simon, senador Paulo Paim, uma indagação sempre nos vem à mente. Por que a sociedade brasileira é corrupta? Será que o brasileiro já nasceu corrupto? Será que existe no espermatozoide, no instante que fecunda o óvulo, no fenômeno da nidação, criando o zigoto, será que já existe uma carga genética da corrupção? Penso que não. A sociedade brasileira não é geneticamente corrupta. Não é geneticamente corrupta. Será que somos historicamente corruptos? Será que somos corruptos porque os portugueses para cá, a partir de 1534, mandaram criminosos? Os criminosos daqui foram, a partir de 1534, bem mais simples do que os criminosos que a Inglaterra mandou para a Austrália. A Austrália nasce como uma penitenciária da Inglaterra. Nós não somos geneticamente corruptos. A sociedade, nós não somos historicamente corruptos. A sociedade é culturalmente corrupta. Aquele que aceita pagar um policial, aquele que aceita dirigir depois que bebe, aquele que leva uma caneta da chamada repartição pública, porque muitos entendem, senador Paulo Paim, que a coisa pública é coisa de ninguém, enquanto senador a coisa Pedro, pública... Mas num país que a autoridade bebe e se recusa a fazer bafômetro, esses meninos vão esperar o quê de quem? Isso não é exemplo, senador Magno Malta. É culturalmente corrupta, porque aceita que a coisa pública possa ser coisa de ninguém, quando a coisa pública é de todos nós, daí república. Acontecimentos como hoje nos faz lembrar a chamada Noite das Garrafadas, senador Cristóvão. Noite dos Cristais. Daqui a anos daremos a esta noite um nome. Qual será o nome que se dará a esta noite? Qual será, senador Cristóvão?
Nós já tivemos a noite das garrafadas, dos cristais, nós já tivemos várias noites escuras, mais do que a natureza determina. Qual será o nome desta noite? Sua pergunta é muito boa e dá para a gente especular. Vai depender do que acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, em função disso. Pode ficar como um dia da quebra da catedral, da invasão do Itamaraty, mas pode ficar como a noite da virada para uma maneira nova de fazer política. Isso vai depender se formos capazes, e aqui estamos os que tomaram a iniciativa, de arrancar uma reforma política radical na sua transparência, radical no seu compromisso, na falta de recursos públicos necessários para a campanha, corrupção zero. Se a gente conseguir fazer uma reforma política nesse sentido, em função das pedras, das bombas, das marchas, então pode ficar como a noite da virada. É bom sempre ter um lado otimista, senão pode ficar assim, vergonhosamente, como a noite em que se jogou pedra na catedral. E o que é interessante, senador Cristóvão, que há poucos dias atrás nós estávamos no paraíso. Vivíamos num país que caminhava para um futuro brilhante. Que caminhará, tenho certeza disso. A sociedade brasileira superará isso, este momento. Mas nós precisamos nos recordar deste momento. Senador Pedro, me concede? Pois não. Sabe o que mais me assusta? É que o movimento começou por causa do aumento das passagens em São Paulo. Foi assim que começou. E todo mundo que paga passagem, que não aceitou, começou nas grandes capitais, começou a se juntar nas ruas e fazer um movimento pacífico. O que me assusta é o fato da presidente não ter se pronunciado ainda, até porque ela tinha instrumento. Por que esperou tanto? Qual era o instrumento? Aqui tem 2 medidas provisórias que desonerou o setor de transporte. Ela tinha instrumento para falar à nação, dizer, olha, eles receberam o benefício, não repassaram ao consumidor e fizeram a mão de gato, aumentaram, mas nós cumprimos o nosso papel. Essa coisa foi tomando corpo. A quem interessa isso? Quando você chega ao absurdo depois de uma militância ser convocada, quando o próprio movimento dizia partido fora, baixa a bandeira não, partido não, tentando mostrar que era uma coisa da própria sociedade, e outras coisas foram se agregando, outras demandas foram se agregando para o próprio bem-estar da sociedade. O que me assusta é que, já no primeiro momento, a presidente podia ter falado à nação e chamado a atenção deles. E aí eu gostaria que, dentro desse raciocínio, Vossa Excelência, que é um homem, que é um procurador federal, um homem que conhece o Ministério Público, que precisa agir provocado, vê se a minha pergunta cabe. É preciso que essa casa provoque por escrito essa provocação feita aqui ao Ministério Público, porque nós precisamos dividir responsabilidades. Dividir o setor privado, o transporte, aos empresários. Pedir a eles explicação agora, por que esse benefício recebido. E, aliás, diga-se passagem, nós estamos aqui, mas a medida provisória foi votada pela Câmara e votada por nós. Essa desoneração passou por nós participamos dela, para não ter aumento de passagem de ônibus. É plausível, cabe que o Ministério Público agora notifique essas empresas para que elas respondam à sociedade porque fez mão de gato e não repassou aquilo que recebeu de desoneração. Isso é absolutamente possível, senador Cristóvão. Tenho certeza que, se o Ministério Público entender por bem, fará. Agora, nós precisamos muito mais que isso. Nós precisamos, a partir de hoje, não a partir de amanhã às 9 da manhã, a partir de hoje, entender que algo mudou. E nós precisamos descobrir o que mudou. Nós precisamos descobrir o que aconteceu. Porque até 10 dias passados, nós estávamos no paraíso. Como eu disse, estávamos no paraíso. A Copa do Mundo se inicia daqui a 360 dias. 360 dias. A Copa do Mundo se inicia. Quantos estrangeiros para cá virão?
Quantos brasileiros assistirão à Copa ao vivo, tendo em conta os preços, o preço dos ingressos? Quantos brasileiros assistirão? Nós temos que nos indagar qual será o legado da Copa. O que a Copa deixará? O que a Copa deixará? Nós precisamos pensar nisso. Precisamos fazer uma reflexão sobre isso. Será que uma entidade como a FIFA pode estabelecer regras em uma sociedade, em um Estado como o nosso? Regras que alteram o que nós já temos aqui determinado? Como a possibilidade de venda de bebida alcoólica nos estádios, por exemplo? O Blatt no Brasil tem mais força que os 3 poderes. Sim. Espero que as responsabilidades sejam apuradas. Encerro, senhor presidente, dizendo que a manifestação livre, a manifestação com obediência às regras constitucionais deve ser valorizada, deve ser respeitada. Agora, a baderna deve ser responsabilizada. Nós não podemos concordar com a baderna. Nós não podemos concordar com a violação da lei. Estas pessoas devem ser responsabilizadas. Permite, senador. Pois não, senador. Nós tínhamos conversado de levarmos essa sessão até o ponto que achássemos importante. As informações é que se encerraram as manifestações aqui em Brasília. Acalmou. Fica a informação dramática de que quebraram um vidro da catedral. E eu formulo aqui, em nome de nós todos, um protesto veemente. A tradição, a história, a biografia de Brasília nesse momento. Nosso apelo a presidente. Vamos terminar exatamente à 00:01. Vossa Excelência tem que ficar aí mais 10 minutos. E a nossa mensagem para a presidente, por amor de Deus, que a presidente se ilumine, que ela volte a ser o que era ela lá no início, o que ela foi muitas vezes, inclusive quando chefe da Casa Civil do presidente Lula, que ela assuma a presidência de vez, que ela tenha coragem, que ela ouça o vice-presidente, ouça o MDB, ouça o PT, ouça o PDT, ouça todo mundo, ouça o Lula, mas que ela, de acordo com a sua consciência, tenha confiança no Brasil. Amanhã é o dia D da presidente. Ela baixou 10, 20 pontos, antes de começar essa balufa toda. Amanhã é o dia que ela pode retomar e avançar, ou pode ser uma queda praticamente definitiva. Eu rezo a Deus, e as minhas orações hoje à noite são para a presidente Dilma, para que Deus a ilumine, para que Deus lhe dê confiança, garra e determinação. Ela enfrentou tudo, enfrentou torturadores, enfrentou ameaça de morte, ela viveu o que tinha de pior e saiu vencedora. Ela entrou na política por um caminho onde não iria muito longe, lá numa secretaria da Prefeitura de Porto Alegre do PDT. Terminou presidente da República. E se ela está lá, é porque realmente ela tem determinação. Que ela faça jus ao que o destino lhe reservou. Porque tenha certeza, presidente Dilma, que o Brasil inteiro torce por Vossa Excelência. O Brasil, nesse momento de algazarra que está aí, torce que ela assuma o caminho. E não tem duas saídas. Ou ela assume o comando e passa a governar, não dando o que se recebe, mas governando para o povo, ou ela fica com o dando o que se recebe e termina recebendo uma vaia que nem a de domingo. Muito obrigado, senador. Senador Cristóvão. Me permita só, senador Cristóvão, antes, o símbolo, o signo deste movimento. O Itamaraty, que é instrumento de diplomacia para evitar algo bélico, algo beligerante, evitar a guerra, a diplomacia. Instrumento de paz. E a catedral, também instrumento de paz, instrumento de oração
instrumento de união, 2 símbolos, 2 signos. Estes símbolos, estes signos devem ser o norte, a bússola a partir de amanhã para a Presidente da República. Nós todos desejamos à Presidente da República, eu tenho certeza, paz e bem, mas responsabilidade também. Concedo à parte a Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque. Eu diria, senador, que o uso desses 2 símbolos passa por esse outro símbolo aqui, que é essa casa. E aí nós precisamos cumprir o nosso papel, não depende dela. Aí somos nós somos os responsáveis, dando certo ou não dando certo. E creio que hoje, agora que está dando quase meia-noite, eu creio que nós cumprimos, pelo menos nós que aqui estamos, o senador Magno Malta, que preside a sessão, nós cumprimos nosso papel, nós cumprimos nossa obrigação e o nosso compromisso de ficarmos aqui até quando não houvesse mais ninguém lá fora se manifestando. Então, eu fico muito feliz de que estejamos aqui, que tenhamos cumprido o nosso compromisso, que tenhamos dado nossa contribuição na reflexão sobre esse momento e, ao mesmo tempo, que esses 2 símbolos que o senhor falou, a presidenta use, mas use contando com o Congresso que realmente funcione satisfatoriamente. E nós demos nossa contribuição para isso. Parabéns a cada um dos que aqui estão. Senador Cristóvão, muito obrigado pela sua fala. Senador Rodrigo Hollenberg. Senador Pedro Tax, senador Pedro Simon, senador Paulo Paim, senador Cristóvão Buarque, senador Magno Malta. Eu diria que o símbolo que ficará para a história dessa noite do dia 20 de junho será o símbolo dos cartazes irreverentes, cartazes feitos à mão, de forma improvisada, utilizando toda a criatividade da juventude de todo o Brasil. A juventude que traz às ruas essa energia positiva, essa energia da contestação, da cobrança, que traz uma agenda moderna, não moderna como uma novidade, mas uma agenda que já deveria estar sendo implementada no país e não está. Uma agenda que, como tive a oportunidade de dizer, parte dessa agenda já está aqui. Já tem propostas, Vossa Excelência é autor de um projeto que penaliza, torna crime hediondo a corrupção. Senador Cristóvão tem um projeto que permite candidatura avulsa. Eu tenho um projeto que facilita a participação popular, reduz o número de assinaturas para projetos de iniciativa popular. Senador Paulo Paim é autor de projeto que institui o voto aberto. O senador Pedro Simon tem projetos também que moralizam a atividade política. O que nós precisamos é dar efetividade a essa agenda. É realmente utilizar essa energia da rua e cobrar que o Senado efetivamente transforme em prática, para que a gente acabe a impunidade nesse país, para que a gente possa construir, junto com essa população, a agenda de interesse da população. Porque essa juventude que está se manifestando nas ruas, pedindo educação de qualidade, mobilidade urbana, pedindo segurança, pedindo saúde de qualidade, vai ter um momento em que ela deixará as ruas e ela precisará de aliados para construir essa agenda, de quem tem compromisso e capacidade de construir essa agenda. Quem é? Quem são as forças políticas com capacidade de construir essa agenda? Então, essa será a marca dessa noite, desse dia e dessa noite de manifestação. Eu entendo que aqueles que invadiram o Itamaraty, apedrejaram a catedral, não, eles não serão lembrados no futuro. O que ficará na marca, na imagem, na memória de todos nós, são aqueles milhões de brasileiros
nos diversos estados do país, em diversas cidades brasileiras, que saíram de forma pacífica e de forma contundente e disseram: queremos um novo Brasil. Eu quero lamentar que a mesa do Senado não tenha autorizado a nossa solicitação inicial de intercalar, em recursos tecnológicos, a gente sabe que existem para isso, intercalar, junto com os nossos discursos, os nossos debates, as imagens da esplanada, as imagens das manifestações, não apenas de Brasília, mas as imagens de outras capitais, nesse dia de manifestações por todo o país. Teria sido mais rico, a TV Senado teria prestado um serviço melhor de comunicação, de informação, mostrando os debates, a sintonia dos debates que fazíamos aqui com as manifestações que aconteciam nas ruas das cidades brasileiras. Mas eu quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o senador Magno Malta, cumprimentar o senador Pedro Simon, o senador Paulo Paim, o senador Cristóvão, dizendo que eu, particularmente, me senti muito feliz, muito honrado de poder compartilhar essa tarde e noite de debates aqui, essa vigília cívica, essa vigília de debates, de reflexão sobre esse momento grave e alvissareiro que vive o Brasil, com toda essa energia que vem das ruas, especialmente da nossa juventude. Muito obrigado, muito obrigado, senador Pedro Taques. O senador Rodrigo Hollenberg. Senador Pedro Taques. Uma parte ao senador Paulo Paim. Senador Pedro Taques, primeiro, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Vossa Excelência está na tribuna nesse momento em que nós combinamos que só terminaríamos essa nossa vigília cívica em defesa da democracia e de um país melhor para todos, depois que os movimentos nas ruas estivessem terminando. Senador Magno Malta, que preside a sessão, meus cumprimentos também, senador Cristóvão, senador Hollenberg, senador Simon. Eu diria que o símbolo que me vem à memória é o símbolo da juventude. Essa juventude que nós cobrávamos tanto da tribuna e que foi às ruas, usando as redes sociais, fez um movimento que surpreendeu a muitos. Eu diria até que surpreendeu a todos aqueles que não acreditavam na nossa juventude. A mobilização, as faixas, as bandeiras, os cartazes, as propostas apresentadas a nós todos mostram que a população quer resultados, que é muito mais, e eu me socorro aqui daquela frase de Gandhi, que vale muito mais do que 1000 discursos, um ato, uma ação, um gesto. Me socorro aqui de tantas vezes que nós falamos de algo que Mandela disse, que Lula disse, que tantos disseram, e que nós estamos tornando agora realidade. O sonho só será realidade se efetivamente as ruas pressionarem, mobilizarem. E claro, senador, ao terminar, eu não poderia deixar, exemplo que todos fizemos aqui no longo desse dia, de criticar a violência, de criticar aqueles que jogaram pedras, que agrediram, e elogiar, como eu vi ontem à noite, uma senhora com o seu filho no colo caminhando, um outro com uma flor na mão, um outro sorria e dizia não à provocação, não à violência. Esta sessão foi, sim, uma sessão histórica. Eu espero, mas espero muito, e torço muito, que do lado de lá da rua se estabeleça uma política de mais diálogo, não só com o parlamento, mas com a sociedade organizada, com a juventude, com os movimentos sociais. E confesso e digo aqui, as centrais sindicais e confederações
iam para as reuniões e voltavam e me diziam: olha, pai, os receberam, mas não aceito as propostas mínimas que são demandas da população brasileira. Tenho certeza que a partir desse movimento, e não é feio você recuar para atender uma demanda popular. É bonito até, mostra a grandeza e humildade que somente os grandes líderes têm. Por isso estou convencido de que amanhã será um novo dia. Amanhã é um novo dia, que é a volta para casa de todos nós. E esses milhões de jovens e pessoas de meia idade, ao retornarem para suas casas, voltem com orgulho, ciente do dever cumprido. Que nós todos voltamos para as nossas casas. Obrigado, senador. Senador Magno Malta, senador Cristóvão, senador Rodrigo, senador Pedro Simões, senador Paulo Paim. Não há nada mais poderoso do que a força de uma ideia cujo tempo tenha chegado. O tempo é agora. A ideia é o respeito, é a democracia. A ideia, senhores, é o respeito à Constituição, às regras. Esta é a ideia. Esta é a ideia. Nós todos temos o direito de resistir. Não podemos desistir. Eu agradeço, senhor presidente, a oportunidade de falar, a oportunidade de participar desta noite, que não tem nome, mas foi uma noite importante. Quero agradecer e cumprimentar os servidores do Senado que ficaram até esta hora aqui, exercendo a sua atribuição. Os policiais que ali ficaram e permitiram que nós aqui pudéssemos ficar. Muito obrigado, senhor presidente.